A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês que está já chegando a essa transmissão, a essa sala de transmissão. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade da gente poder estar junto através desse culto online. A gente poder meditar em cima da palavra de Deus e sermos edificados por ela, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a vida de cada um de vocês e vamos iniciar com uma oração. Para Deus estar abençoando essa palavra, estar usando meus lábios e edificando cada um de nós essa noite. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Te peço a tua direção nesse momento, ó Pai. Que o Senhor venha me usar meus lábios, ó Pai, como instrumento em tuas mãos, ó Deus. Para falar a cada coração essa noite, a cada lar, aonde essa mensagem chegar, ó Pai. Que seja algo que venha do Senhor, para abençoar e edificar, Senhor, o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Que todo mal que se levanta caia por terra, em nome de Jesus. Queremos repreender todo mal agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos, ó Pai, sentir a tua presença, sentir o teu toque, ó Pai, a falar aos nossos corações essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um, né, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu convido vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Vou estar abrindo a minha também. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 26. Nós vamos ler do 26 ao versículo 29. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Prestai, pois, a atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção, se obedecerdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, desviando-vos do caminho que nesse dia vos instruo, a fim de deixardes iludir e seguirdes outros deuses pagãos. Quando o Eterno, teu Deus, te houver trazido para a terra em que estás adentrando, a fim de tomares posse dela, tereis que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. O tema da mensagem dessa noite é caminhos certos e caminhos errados, né? Eu vejo que nesses versículos que eu acabei de ler, de Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 29, a gente vê que a palavra de Deus, ela traz para nós um comunicado seguinte, que Deus, ele coloca diante de nós dois caminhos, né? Ele nos dá essa opção de dois caminhos. E a gente tem, para a nossa vida, como uma introdução, caminhos que nós, muitas das vezes, escolhemos, decisões que nós tomamos, que muitas das vezes são uma bênção para nós, porque a gente vê que veio de Deus, é algo do Senhor. E existem caminhos que nós escolhemos, né? Mesmo ouvindo a voz do Senhor, falando, filho, não vá por esse caminho, mas a gente acaba escolhendo tal caminho, tal decisão, por exemplo, a tomar, e a gente vê que caminhos de maldição, né? Caminhos de morte, caminhos tortuosos, caminhos, como vamos dizer, cheios de espinhos, né? Mas por quê? Por causa de algumas decisões que nós tomamos, de algumas escolhas que nós decidimos, que a gente acaba escolhendo errado. Mesmo o Senhor mostrando para nós, como diz na palavra de Deus, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu creio que Deus, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Mas ele também fala para nós, olha, escolhe a bênção. Escolhe esse caminho.
né? Eu creio que Deus ele fala através da sua palavra, ele fala através de louvores, fala através de sonhos, fala através de profetas, usa pessoas para falar para nós de algo que nós estamos buscando, até mesmo de uma resposta que nós estamos buscando em Deus. Mas parece que a gente quer uma resposta pronta de Deus de acordo com o que eu quero escolher, uma coisa, algo que Deus, eu quero assim. E não é assim. É conforme a vontade de Deus. Porque muitas das vezes, conforme a nossa vontade, nosso querer, a gente acaba escolhendo errado. A gente acaba se dando mal por algumas escolhas que nós fizemos, seja ela profissional, seja ela no relacionamento, seja ela qual for a área da nossa vida, a gente acaba escolhendo errado. Por emoção, né? Por achar que aquilo ali é algo que eu gosto de fazer. Então a gente precisa ficar atento a isso. E quando o Senhor fala para nós, é isso que coloco diante de vós, a bênção e a maldição. E ele fala que ele está orientando o povo, que olha, quando na terra que vocês vão entrar, vocês precisam tomar cuidado. Porque existe caminhos de bênção e caminhos de maldição. Vai haver um povo onde não é para vocês se envolverem com aquele povo. E o povo se envolveu com aqueles povos que estavam na terra ali. E o que eu quero trazer para nós, para mim, para vocês essa noite, é essa mensagem: caminhos certos e caminhos errados. Porque, como diz a palavra de Deus, lá em Provérbios 14, versículo 12, diz assim que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim delas são caminhos de morte. Por quê? Às vezes a nossa escolha de determinados caminhos ou decisões que nós queremos estar tomando, aos nossos olhos, parecem ser caminhos, né, ou escolhas boas ou caminhos bons. Mas se nós não consultarmos a Deus, se nós não orarmos a Deus, tomarmos a nossa decisão, a gente vê que no final das contas acaba sendo caminhos de morte, né? Como diz a palavra em Provérbios, acaba sendo caminho de morte, porque ao homem, às pessoas, a nós, parecem ser escolhas boas, parecem ser caminhos bons, mas não é. Por quê? Porque eu não consultei a Deus, eu não perguntei, eu não orei ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, qual decisão eu devo tomar? Qual caminho que eu devo seguir? Essa porta de emprego, essa oportunidade, eu preciso da sua orientação, da orientação de Deus, para que a gente possa fazer as escolhas certas, para que a gente possa até mesmo não entrar numa dívida, não entrar numa situação complicada, por não pedir em oração a Deus uma resposta. Porque nós sabemos, através da palavra de Deus, que muitos dos seus discípulos, muitos dos profetas e reis que haviam em Israel, alguns, quando eles deixavam de consultar a Deus, algo dava errado. Quando eles deixavam de orar ao Senhor, algo dava errado. Eu já trouxe aqui algumas ministrações minhas anteriores, que Davi, em determinado momento da sua vida, toda decisão que ele tinha que tomar, ele buscava Deus. Toda decisão de guerra, toda decisão de entrar numa batalha, ele orava ao Senhor, ele buscava em Deus uma orientação, uma resposta de Deus. E a gente vê que houve um momento em que Josué, por exemplo, ele chegou algumas pessoas, alguns homens, disfarçados de mendigo diante dele, com roupas rasgadas, com sandálias velhas, pão mofado, e Josué, ele tinha um exemplo que era um Moisés, em que tudo também orava a Deus, pedindo a orientação do Pai. E Josué, nesse momento, quando ele fez um pacto com aqueles homens, ele não orou a Deus. Ele não buscou a orientação de Deus. E muitas das vezes acontece isso com a gente, em alguma decisão que nós queremos tomar, em alguns caminhos que nós queremos adentrar, nós não oramos a Deus. A gente simplesmente, como diz em Provérbios 14, a gente acha
perfeito. A gente acha direito, a gente acha maravilhoso aquela decisão, aquele caminho a estar tomando. E a gente vê que essas pessoas que se chegaram diante de Josué eram pessoas disfarçadas de outros reinos para não serem dominados por Josué, esses reinos. Eles se disfarçaram de mendigos, né, de pessoas pobres, fizeram um pacto com ele, olha, não nos faça mal, não nos torture, não nos mate. E Josué, por não consultar a Deus, ele fez um pacto com aqueles homens. Mas depois o Senhor falou para ele, olha, eles estão disfarçados, mas você já fez um pacto com eles, e você já disse, já prometeu algo para eles, sem consultar a Deus. Então Josué deixou eles, esses povos, cuidando dos animais, cuidando da terra, mas não podia fazer mais nada com aquele povo. Então a gente vê que isso serve para nós como lição quando a gente lê esses textos na palavra de Deus, que quando fala que há caminhos que para nós parece bom. Mas será que eu busquei a Deus uma resposta? Será que eu busquei a Deus uma orientação? Senhor, é do Senhor ou não? Senhor, se for do Senhor, amém. Se não for do Senhor, que o Senhor tire essa decisão da minha mente, tire isso do meu caminho, para que não venha tropeçar e me distanciar do Senhor. Porque uma coisa é certa, irmãos, quando as pessoas não consultam a Deus em relação a uma resposta, em relação a uma decisão, em relação a um caminho que deve tomar, ela acaba entrando por caminhos de morte, caminhos de maldição. Como diz a palavra, no início parece bom, mas o final é final de morte. Por quê? Porque a pessoa tomou uma decisão que, no início daquela caminhada, no início daquele caminho, ele era um caminho perfeito, ele era um caminho legal, bacana, nossa, estou gostando disso, dessa decisão que eu tomei, mas com o passar do tempo a gente vê que os inimigos se levantam, as batalhas espirituais começam, as guerras espirituais começam, os demônios se levantam, e a gente vê que aquela pessoa começa a se torturar por causa daquela decisão que ela tomou, né? E quando a gente fala de caminhos, né? Que caminho eu devo tomar? Isso me lembra quando eu era criança, que morava lá em Hortolândia, que a gente descia, né, saía do nosso bairro para o centro, a gente tinha um caminho. E aquele caminho era tão interessante, irmãos, que aquele caminho ele seguia até o centro da cidade, ele chegava até na cidade. Era um caminho que você passava pelo meio do mato, mas se você saísse daquela trilha, você entrava no meio do mato. Você se enchia de carrapicho, você se enchia de espinhos. Mas se você permanecesse no caminho, aquele caminho te levava até a cidade. É tão interessante isso porque quando a gente permanece nos caminhos do Senhor, a gente não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, a gente se achega a Deus, a gente ouve a voz de Deus, a gente sente a presença de Deus, sente a presença do Espírito Santo de Deus. Mas quando você sai daquele caminho, que você quer experimentar outros caminhos, onde você quer trilhar outros caminhos, ver como que é fora daquele caminho, são caminhos de morte. A gente vê que Deus ele dá uma orientação para Josué no capítulo 1. Olha, não se aparte dessa lei. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Sabe, ser forte e corajoso. Por quê? Irmãos, às vezes nós escolhemos e tomamos decisões em que nós precisamos ser fortes e corajosos. Mas uma certeza é fato, Deus vai estar conosco. Deus ele está presente ao nosso lado. Independente da luta, da batalha, da situação, da dificuldade que nós passarmos, se nós colocarmos sempre o Senhor em primeiro lugar, naquela situação, naquela circunstância, Deus ele vai sempre estar nos abençoando, porque é a palavra dele. Ele fala para nós, olha, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se nós escolhermos sair desse caminho, se nós escolhermos o caminho errado, como eu citei aqui agora há pouco como exemplo, de você estar numa trilha e falar assim, em determinado momento daquela trilha, você fala assim,
eu vou fazer uma trilha nova, eu vou pegar um caminho novo, a gente vai se dar mal. A gente vai se machucar, a gente vai se encher de espinhos, se encher de carrapichos e vai se sujar, vamos dizer assim. Então nós precisamos ter a orientação de Deus, né? Em Isaías, capítulo 55, o versículo 8 e 9, ele diz assim para nós: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, irmãos, eu vejo que através dessa mensagem de Isaías para nós, que Deus, ele conhece o nosso pensamento, ele conhece a nossa vontade. Mas nós precisamos entender que o que tem que prevalecer é a vontade do Pai. É a vontade de Deus, não é a minha vontade. Porque Deus, ele conhece os meus pensamentos e conhece os meus caminhos. Ele sabe por onde eu estou andando. Muitas pessoas, muitos cristãos acham que pode esconder algo do pastor, pode esconder algo do seu líder, mas de Deus nós não podemos esconder nada. Porque Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares. Não tem como fugir de Deus. E Deus, ele conhece o nosso pensamento. Deus, hoje eu vou levantar, eu vou fazer isso, isso, isso. Deus sabe tudo o que você vai fazer naquele dia. Não tem como a gente fugir disso. Como diz a palavra de Deus, eu posso me esconder na mais profunda caverna, eu posso me esconder nos altos céus, eu posso me esconder aonde for. Eu nunca vou conseguir sair, me esconder de Deus. Um outro exemplo que eu quero dar da palavra de Deus, ele está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Diz assim, ó: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo filho, Abias. E foram juízes em Berseba, porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Irmãos, a gente vê nesse exemplo de Samuel, que Samuel foi um homem de Deus escolhido por Deus. Ele teve o privilégio de ouvir o próprio Deus chamando ele pelo nome. E a gente vê que Samuel foi um homem de Deus que, em todo o seu caminho, em toda a sua vida, ele sempre seguiu a orientação de Deus, em todos os momentos. Mas, em determinado momento, quando ele foi constituir os seus filhos para ser juízes sobre algumas cidades, infelizmente os seus filhos não seguiam o mesmo caminho que Samuel. Não seguia nem sequer o exemplo de Samuel, que era um verdadeiro homem de Deus. A gente vê a história de Samuel, conta a palavra de Deus que até quando Samuel morreu, que ele ia ser enterrado. Houve uma guerra, no instante que ele estava sendo enterrado, houve uma guerra. E as pessoas, para não serem mortas pelos inimigos, colocaram o corpo dele dentro de um túmulo. Sabe? E mesmo ali o corpo dentro de um túmulo, sabe? Colocaram uma outra pessoa dentro e essa pessoa ressuscitou. Tanto poder, tanta autoridade, tanta unção havia sobre a vida de Samuel, que até mesmo morto fazia milagres. E era um homem que ouvia a voz de Deus. Mas infelizmente os seus filhos, tendo um grande exemplo ali, como pai, como um homem de Deus, perverteram as leis. Sabe, os presentes que era para a casa de Deus, eles pegavam para eles. Sabe, eles mudaram todo o juízo, eles levavam mulheres para dentro do templo, para dentro dali do tabernáculo. Eles não respeitavam as leis de Deus. Nós precisamos ter esse cuidado de olhar para pessoas como homens de Deus, pessoas, profetas, pastores, mas, principalmente, estar nos caminhos de Deus.
Às vezes a gente vê grandes pastores e a gente tem o desejo, nossa, eu quero um dia ser um grande pregador como aquele pastor, ser um grande evangelista. Mas, irmãos, nós precisamos, antes de querer estar ou fazer o que aquela pessoa faz, é observar o que aquela pessoa passou, os caminhos que aquela pessoa percorreu. Porque muitas pessoas, elas olham a sua vitória, mas não olham o caminho que você percorreu. Os caminhos tortuosos que você passou. Os caminhos, as pedras, os espinhos que você teve que tirar da frente para chegar à sua vitória. Ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. As pessoas querem, almejam estar lá em cima. Mas para estar lá em cima, tem que começar aqui de baixo. Percorrer os caminhos que o Senhor propõe para nós, caminhos de bênçãos, caminhos que é onde nós somos edificados e moldados pela palavra de Deus, para que a soberba, para que a ganância, para que nem os filhos de Samuel, que perverteram todo o caminho das leis, e até mesmo das leis de Deus, até mesmo o grande exemplo que foi o seu pai. Então nós precisamos ter isso, começarmos essa caminhada, começar a caminhada com Deus, começar de baixo, começar buscando mais a Deus, buscando a orientação de Deus, buscando ouvir mais da palavra de Deus. Sabe, cada vez que nós somos mais e mais edificados pela palavra de Deus, nós somos trabalhados e moldados. Porque o dia que nós chegarmos, sabe, num determinado degrau, num determinado patamar, num determinado nível de pessoas e homens e mulheres de Deus, que a soberba não venha para cima de nós, mas que nós sejamos trabalhados pela palavra de Deus e sermos humildes e poder ajudar aquele que precisa, aquele que necessita. Em João 14, versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eis aí um grande exemplo que nós temos a seguir. Nós temos um caminho a seguir, que é Jesus Cristo. Não adianta a gente almejar, às vezes, seguir um pastor, ter como um pastor a gente seguir nas redes sociais, sendo que nós temos um grande exemplo que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a gente vê na palavra de Deus que ele se retirava para orar. Ele falava com o Pai. A todo instante, tudo ele consagrava a Deus. Sabe? Então a gente vê que um grande exemplo de caminho a seguir é Jesus Cristo. Porque ele se declarou que ele é o caminho. Né? Nós temos esse caminho. Olha, a quem você segue? Eu sigo a Jesus Cristo. Eu sigo a esse Deus todo maravilhoso que deu o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim. Ah, mas que vantagem que você tem nisso? Então, a única vantagem que eu tenho é de ter um Deus todo maravilhoso e ter principalmente a vida eterna. E ele está lá preparando para nós uma morada. E sabendo que o Senhor tem lá preparando uma morada para nós, uma casa para nós, por que eu vou sair desse caminho? Por que eu vou escolher o caminho da maldição? Por que eu vou escolher o caminho que me afasta da presença de Deus? Hoje, essa semana, por exemplo, a gente vendo uns vídeos na internet, a gente vê que quantas pessoas que tiveram o privilégio de conhecer a palavra de Deus, de se batizar nas águas, sabe, e trilhar aquele caminho de uma mudança de vida, escolheram o caminho errado. Escolheram um caminho de maldição, escolheram um caminho de morte, mesmo sabendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em determinado momento, eu não sei se é uma luta que a pessoa está passando, eu não sei se é uma luta espiritual que a pessoa está passando, não sei se é financeira, a pessoa resolveu parar. Resolveu sair daquele caminho que ela estava ali com Deus, sendo um instrumento de Deus, e seguir um outro caminho, ou até mesmo voltar para o caminho em que ela já estava, em que ele já estava. Sabe, voltar ao velho homem, voltar às velhas práticas, voltar ao velho caminho que a pessoa já estava trilhando, caminhos de morte. Sabe, a pessoa chega a experimentar a ousadia da presença de Deus, chega a experimentar a presença, a voz, o toque, o abraço do Senhor.
Mas em determinado momento, em determinada circunstância do caminho, ela resolve parar, ela resolve voltar, ou ela resolve pegar um outro caminho. E são caminhos de morte, como diz lá em Provérbios. Nós precisamos ficar atentos, porque muitos, não são poucos, muitos estão escolhendo caminhos errados. E poucos estão escolhendo os caminhos certos. É que nem aquele versículo que fala que a porta estreita e a porta larga. Muitas pessoas elas estão preferindo o caminho mais largo. Estão escolhendo a porta mais larga porque é mais fácil. Eu consigo alcançar o que eu quero mais rápido. Irmãos, às vezes o mais rápido é o mais distante de Deus. Às vezes o mais fácil é o mais longe de Deus. A gente vê, né, na parábola do filho pródigo, ele tinha tudo na casa do pai, mas ele quis experimentar um caminho de maldição. Por achar que estava com a sua herança em mãos, aquilo nunca iria acabar. Mas um dia acabou. Só que uma coisa que ele não sabia é que o pai dele o estava esperando todos os dias. O pai dele não sabia quando que ele iria voltar, mas estava esperando por ele todos os dias. Assim somos nós. Às vezes nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, mas Deus, Ele está nos esperando, de braços abertos, para que nós possamos voltar para Ele e falar: Pai, eu errei, eu pequei, sujei as minhas vestes, mas o Senhor vem com todo o seu amor, sabe, com todo o seu carinho, limpa nossas vestes, tira todo aquele carrapicho, tira todos aqueles espinhos da nossa roupa, sabe, e nos purifica e nos limpa de todo o pecado, nos limpa de toda a sujeira. Esse é o Deus Todo-Poderoso, sabe, que nos orienta em qual caminho devemos tomar, nos orienta qual caminho nós devemos seguir. Lá em Salmos 17, versículo 5, diz assim: Senhor, diz assim, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu creio que esse salmo deveria ser a nossa oração todas as manhãs. Pai, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Dirige meus passos, para que eu não venha pisar em lugares que não é para mim pisar. Andar por caminhos que não é para mim andar. Andar sempre na sua presença. Eu acho que esse Salmo 17,5 tem que ser uma oração todas as manhãs. Senhor, dirige os meus passos. Senhor, dirige os meus caminhos. Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu tenho as minhas vontades, mas quando a minha vontade não for boa, que prevaleça a sua vontade, o seu caminho. Irmãos, nós temos que, sabe, nos colocar à disposição do Senhor. Sabe, nas escolhas, nas decisões. Às vezes é difícil, porque muitas das vezes nós vamos diante do Senhor já com uma resposta pronta. A gente se esquece que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Não é o meu querer, é o querer de Deus, porque o querer de Deus é sempre o melhor. Porque Deus, Ele não vai colocar você em uma dificuldade e ficar olhando você passar aquela dificuldade simplesmente por achar que isso é bom. Não. Mas quando nós entramos numa dificuldade, muitas das vezes ou é a escolha nossa, ou é um caminho errado que nós escolhemos. Então nós passamos por dificuldades. Mas se nós clamarmos a Deus, sabe, nos arrepender daquela decisão, o Senhor, Ele trabalha em nós. O Senhor, Ele vai nos moldando conforme a vontade dEle, para que a gente entenda qual que é a vontade dEle. E Ele seja glorificado, exaltado, não eu. Porque quem tem que ser exaltado e glorificado sempre é Deus Todo-Poderoso. Não o homem, não a mulher. A nossa melhor escolha entre o certo e o errado, irmãos, é o caminho do Senhor. É estar na presença de Deus. É estar, né, como Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É estar em Jesus Cristo. É buscar sempre a orientação de Jesus. É orar todas as manhãs e falar: Pai,
O meu coração é teu, a minha vida é tua. Senhor, sonda o meu coração e se tiver algo ruim, algum caminho mal em meu coração, que o Senhor arranque com toda a raiz e não deixe nada. Essa tem que ser a nossa oração todas as manhãs, sabe? Porque quando nós buscamos em Deus, quando nós tememos a Deus, irmãos, Ele mostra para nós o melhor caminho. Aonde está a bênção? Como diz a palavra de Deus, que as bênçãos nos alcançarão. Né? Muitas das vezes a gente está correndo atrás da bênção, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, mas quando a gente descansa no Senhor, a bênção nos alcança. Sabe, a mão poderosa de Deus, ela nunca vai sair de cima de nós, mesmo se nós entrarmos por caminhos tortuosos, caminhos de maldição. O Senhor vai estar sempre cuidando de nós. Em Salmo 128, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Qual caminho que você tem andado? Qual caminho que você tem trilhado? Caminhos de bênção? Caminhos de maldição? Caminhos de morte? Caminhos de vida? Nós precisamos todos os dias parar e pensar: qual caminho que eu tenho trilhado? Será que o caminho que eu estou andando, será que o caminho que eu estou trilhando agrada a Deus? Será que o caminho que eu estou buscando, até mesmo desejando, agrada a Deus? Será que é vantagem eu decidir andar por esse caminho, andar com essas pessoas, andar com esses tipos de amigos, ter essas amizades? Será que é vantagem eu deixar de temer a Deus? Porque em Salmos fala bem-aventurado. Bem-aventurado é que significa que feliz é aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que anda nos seus caminhos. Qual caminho nós estamos andando? Qual caminho que eu escolhi andar? Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, em qual coração que essa mensagem vai chegar, mas que você possa parar e pensar: qual o caminho que eu escolhi andar? Ou qual o caminho que eu estou hoje que não agrada a Deus? Ou eu estava num caminho que era na presença de Deus, que era na presença do Pai, e resolvi em determinado momento mudar de caminho. E eu declaro para você, eu falo para você uma verdade: ainda dá tempo de você voltar aos caminhos do Senhor. Ainda dá tempo de você voltar aos caminhos do Pai, a buscar a Deus. O Senhor, Ele não te abandonou. Mesmo que o inimigo venha falar para você: olha, o seu Deus te abandonou. Eu falo para você, Ele não te abandonou. Ele continua ainda de braços abertos te esperando como filho, te esperando como pai amado, aquele que te ama. Sabe, eu não sei a situação em que você está passando, eu não sei qual o caminho que você está agora, um caminho cheio de espinhos, cheio de pedras, caminhos de tristeza, mas uma coisa eu falo para você: se você quer ser feliz, ande nos caminhos do Senhor. Tema ao Senhor. Porque o que diz em Salmo 128 é uma palavra de Deus. Então, se você está triste no caminho que você está andando hoje, eu te digo essa palavra: tema ao Senhor e seja feliz nos caminhos do Senhor. Sabe, em Deuteronômio ele fala bênção e maldição. Às vezes você, hoje escolhemos o caminho da maldição. E vamos pagar um preço por escolher errado. Mas vamos ser felizes se escolhermos estar na bênção com o Pai. Estarmos na bênção com Deus. Nós vamos ser felizes. Temendo ao Senhor, buscando ao Senhor. Bênçãos se andarmos no caminho do Senhor. Maldição se andarmos longe de Deus. Se escolhermos um caminho errado. Se quer, vou experimentar esse caminho. Cuidado. Cuidado, porque o querer experimentar outros caminhos, às vezes não dá tempo de voltar. Então nós precisamos ter cuidado. Para concluir essa mensagem, eu quero ler o Salmo 139, do 1
do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Eu torno a repetir: não tem como a gente andar por outros caminhos longe de Deus. Não tem como eu escolher estar longe de Deus. Posso até escolher, mas eu vou passar muita dificuldade. Mas o que esse salmista, o Salmo 139 diz para nós: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas todo o meu andar. Por que ele te cerca, irmãos? Ele te cerca por causa dos inimigos que se levantam contra a sua vida, contra a minha vida. E conhece todos os meus caminhos. Ele sabe por onde você anda, ele sabe por onde você está. Não tem como a gente se esconder de Deus. Eu torno a repetir isso. Não tem. Você pode estar aonde você estiver, os olhos do Senhor vão estar ali. Mas uma coisa é verdade. Bem-aventurado ou feliz é aquele que teme ao Senhor. Sabe? Porque há caminhos de morte. E a gente vê nos dias de hoje, você pode abrir qualquer jornal, qualquer internet, qualquer site. A violência como ela tem crescido. Mas por quê? Pessoas que têm escolhido caminhos errados. Pessoas que têm escolhido estar longe dos caminhos do Senhor. Que você possa hoje parar e meditar. Qual o caminho que eu estou trilhando? Qual o caminho que eu estou andando? Será que vale a pena eu experimentar outros caminhos? Será que vale a pena sair da presença do Pai? Será que vale a pena eu sair dos caminhos do Senhor? Eu não sei se você que está ouvindo essa mensagem, se você saiu dos caminhos do Senhor, eu falo para você hoje, volte. Volte para a presença do Pai. Ah, mas eu já fiz isso. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para a presença de Deus. Ele vai te receber de braços abertos. Ah, mas as pessoas vão falar, as pessoas vão apontar o dedo. O importante não é as pessoas apontar o dedo ou as pessoas falarem, mas o importante é o Senhor estar de braços abertos para te receber. Porque Ele está de braços abertos para nos receber. E volte para a presença de Deus, peça perdão. Se arrependa dos seus pecados. E volte para a presença do Pai. Você vai ser muito mais feliz do que você é hoje, achando que esse caminho é bom. Mas são caminhos errados. Escolha o caminho certo, que é na presença de Deus. Eu quero orar por você essa noite. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, ou qual coração que essa mensagem vai chegar, Pai. Mas que eu creio na Tua Palavra, Senhor. Eu creio no Espírito Santo de Deus, que vai tocar nesse coração essa noite, ó Pai. Nesse dia, a hora que ele ouvir essa mensagem. Que o caminho que ele está andando, que o caminho que está trilhando é um caminho de morte. É um caminho que vai levar à morte. E que nesse momento ele possa se arrepender, Pai, desse caminho, se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus desejos carnais. E que tudo isso caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que possa, Senhor, voltar, sendo ele, sendo ela, voltar para a Tua presença, voltar para os seus caminhos, te glorificando, te exaltando, morrendo de saudade dos momentos que ele já experimentou na Tua presença, que ela já experimentou na Tua presença, Deus. A alegria de estar na Tua presença, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que essa vida possa novamente voltar para os seus caminhos. Caminhos de paz, caminhos de vida, caminhos de alegria, Pai. Em nome de Jesus. E que seja o Senhor exaltado e glorificado sempre. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor. Amém.